Amém. Amém, glória a Deus. Alguém mais quer dar uma palavra? Apresentar um louvor? Não sejam tímidos. Dona Marinalva, Dona Bárbara, seu Rodrigo, não querem dar uma palavra? Estão dizendo aqui que já deram. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6. E eu quero refletir com você uma palavra em que o Senhor falou com Noé. E eu começo a pensar, meus irmãos, o que Deus quer falar conosco nesta noite. E aí no capítulo 6 de Noé, de Gênesis, o último versículo diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Que Ele, o Senhor, nos abençoe e traga sobre nós o discernimento desta expressão que serve para que refletirmos nela. Noé tinha tudo, irmãos, para ser assim como nós hoje. E o que somos hoje? Paremos, reflitamos e busquemos conclusões do que somos hoje. Somos humanos tanto quanto Noé o foi. Somos pessoas que podiam não cumprir a ordem que Deus dera a Noé e que tem nos dado também hoje. Nos dias de Noé, o Senhor determinou que ele construísse uma arca, porque pesava sobre a humanidade daqueles dias a pena da condenação devido ao pecado, da destruição. Como ocorre também conosco hoje. O homem do século XXI está sob a mesma condenação que os homens do dia de Noé tinham, devido à sua desobediência, como nós hoje, bem assim, a sua falta de temor e tremor diante do Criador. É assim que nós estamos vivendo, irmãos, nesses dias que continuam maus. E por que continuam maus? Assim como pesava sobre eles
a mão de Deus tem pesado sobre nós nesses dias de coronavírus. A gente até evita falar, porque já se tornou tão chato só se ouvir sobre coronavírus, mas não podemos, meus irmãos, deixar de atentar que o coronavírus é um meio pelo qual o nosso Deus tem trazido alerta sobre nós, sua igreja, seu povo. O Senhor, naqueles dias e posteriormente a outros, anunciou, no caso de Noé, 120 anos, durante a construção daquela arca, que Deus iria exercer o seu juízo. Nos demais anos daquele povo, Deus também assim o fez. Deus enviou pragas, Deus enviou maldições. E nós estamos vivenciando hoje, irmãos, a maldição do coronavírus. E esse último versículo do capítulo 6 tem me chamado muito a atenção naquilo que temos feito em relação ao reconhecimento de Deus agindo na nossa vida da forma como está. Eu louvo a Deus porque, de uma certa forma, nós estamos hoje fazendo o que Ele determinou. Entre na tua casa, lugar de refúgio, lugar de proteção. E às vezes nós ficamos aborrecidos, nós ficamos chateados, porque a nossa vontade é estar livre. Mas esse é um tempo, irmãos, de estarmos em casa, lugar seguro, lugar próprio de refúgio. Sabe para quê, meus irmãos? Para nos preparar como família espiritual, como crentes em Cristo Jesus, que exercem a sua fé santíssima para o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa situação não é para o mundo, mas é para nós, crentes. É para nós, a igreja. Já observaram que nos falta a oração? Já observaram que nos faltam contatos especiais com a palavra do nosso Deus? Às vezes a lemos, às vezes a estudamos, apenas e tão somente como um desencargo de consciência, mas não para praticá-la naquilo que ela ensina. Exemplo, onde está o nosso perdão? Crentes que não perdoam, crentes que se deixam envolver e continuar envolvidos por aquilo que achamos e não praticamos o perdão. Como está a nossa ação perdoadora? Como nós temos lido, e porque só lemos, a oração do Pai Nosso? Temos nós condições de pedir perdão a Deus? E Ele manda que nós perdoemos? Na sua oração Ele diz isso? Perdoa as minhas faltas, assim como eu. Em que circunstância temos perdoado? Ou não temos perdoado? Quando deixamos de perdoar, o momento da ceia, que daqui a pouco nós vamos dela participar, se torna uma maldição na nossa vida. E isto nos faz descumprir o que Noé fez. Noé não foi obediente apenas e tão somente na construção
da arca. Talvez ele tenha sofrido, como nós sofremos hoje, muitas situações na linguagem mais popular, para que nós possamos, e nós percebemos que ele sofreu, de gozações. Quem sabe não chamaram ele de maluco? E a palavra diz que chamaram. Quem sabe nos tem chamado hoje de malucos? E por que nos chamam de malucos? Porque nos chamam de fanáticos, como a igreja é classificada pelo homem natural. Nós temos descumprido o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mesmo no seio da família. Até mesmo no seio da família. Nesse período de coronavírus, antes de ontem, 3 horas da manhã, eu comecei a pensar em Sérgio, que vocês conhecem. Mas qual foi a reação dele ao ver a minha manifestação? É igual aquela que os antigos usam como adágio. É a mesma coisa que passar sabão na cara de burro, na venta de um burro. Não adiantou nada. Mas a nossa parte temos que fazer. E a nossa comunhão com o Senhor hoje, meus irmãos, está exigindo isso firmemente de nós, para que nós cumpramos a vontade do Senhor e de forma exata, em todos os aspectos daquilo que, irmãos, nos atingem como crentes na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, como sendo ontem, hoje e por toda a eternidade, ainda nos manda que propaguemos, que testemunhemos do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, entre nós, como família, como crentes em Cristo Jesus. Por isso, nesta noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos fazer tudo como o Senhor tem nos ordenado em relação, primeiro, à nossa família, segundo, aos nossos amigos, terceiro, àqueles que olham para nós e, ao olharem para nós, precisam ver em nós o cumprimento exato da vontade de Deus, para que nós nos coloquemos diante dele, como Paulo orientou Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, aprovados, que manejamos bem a palavra da verdade, para que então perdão, amor, verdade, misericórdia e bondade do Senhor estejam nos envolvendo e atingindo, para que atinjamos outros nesses dias maus em que a volta dele, Cristo Jesus, está muito próxima de acontecer. Que nós possamos, queridos, cumprir exatamente como o Senhor tem mandado, o amarmos uns aos outros, para que entre nós exista perdão, exista misericórdia, e o Senhor se agrade de nós e nos leve a ser aqueles obreiros aprovados que Ele está desejando que sejamos. Que a sua graça e misericórdia possa ser rica e abundantemente derramada em nossas vidas nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por sua misericórdia em nós. Eu quero pedir mais uma oração para que Deus abençoe a nossa família, especificamente nossa família, ok?
que envolve não apenas nós que estamos aqui, mas todos os demais outros familiares, nas suas casas, alguns seguindo e fazendo a vontade do Senhor, outros ainda não, mas que nós, irmãos, busquemos orar por eles, porque o Senhor pede que nós oremos, e oremos de forma incessante diante dele, a favor daqueles que ele ama e que nós também precisamos e devemos amar, para que a nossa comunhão então seja perfeita com o nosso Deus. Eu quero pedir ao Rodrigo que faça esta oração, por favor. Oremos. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença, por esse momento, ó Deus, de ouvir a tua palavra, Senhor, colocarmos em nosso coração o melhor serviço a Ti, para sermos melhores servos, melhores filhos do Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de falarmos contigo. E queremos te pedir a tua bênção, Senhor, de maneira especial. A nós, Senhor, que estamos aqui reunidos em Teu nome. E podemos sentir a Tua presença, podemos sentir o Teu cuidado, Senhor, para cada um de nós. Por isso, Senhor, continua abençoando o Teu servo, pastor Isaías, abençoando, dando discernimento, Senhor, ousadia, para, Senhor, falar de Ti, falar da Tua palavra. Abençoa cada um de nós, Senhor, mesmo, Senhor, em pontos diferentes, ó Pai, mas no mesmo propósito que é cultuar a Ti. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra os seus salmos e hinos. 544. Salmos e hinos 544. Como participar, queridos, da Santa Ceia do Senhor? Esse momento tão especial que nos torna iguais. Não temos nenhuma diferença. Porque o que vemos quando nos olhamos não é a pessoa do pastor Isaías, do presbítero Águido, mas é a beleza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos une, que nos torna um, que nos torna irmãos e que em Cristo nos torna filhos de Deus. E o hino 544, que trata da ceia do Senhor, nos mostra isto, queridos, quando ele diz assim: não nas mãos, mas em minha alma, tomo o corpo de Jesus, e em figura bebo o sangue derramado sobre a cruz. Aqui estão, diante do Senhor, os elementos que simbolizam esta primeira estrofe. O pão, símbolo do corpo, e o vinho, símbolo do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E nesse momento de fé santíssima, nesse momento de fé, não podemos apenas e tão somente comer o pedacinho de pão e tomar o cálice. Precisamos fazer desse momento um marco na nossa alma. E não apenas o cumprimento de um programa da igreja. E às vezes, queridos, é assim que nós fazemos, excluindo
o peso das bênçãos espirituais que o Senhor derrama quando nós tomamos esses elementos na alma. Porque é a alma, meus queridos irmãos, que nos traz o sentimento, que nos traz o discernimento. Quando eu coloco o pão na boca, eu só sinto o paladar de pão. Assim também o suco de uva. Mas é preciso que este pão se torne o corpo de Cristo Jesus. Não que nós vamos torná-lo como uma transubstanciação, não. Ele continua sendo pão, mas na alma é o verdadeiro alimento. Cristo Jesus, o pão da vida. Cristo Jesus, o seu sangue purificador, que nos purificou de todo o pecado. Daí o hino cresce e na segunda estrofe ele vai fazer com que nós sintamos isto de uma forma muito mais apropriada no sentido espiritual, quando ele diz: do meu Salvador ausente, comemoro o grande amor, proclamando a sua morte por um mundo pecador. Na terceira, nós fazemos um apelo: vem Jesus, Senhor bondoso, meu espírito instruir, para que nos dois emblemas, pão e vinho, eu te possa discernir. Ainda dentro desse pedido, e eu conclamo que cada um de nós também o faça, a quarta estrofe diz: e permite que hoje tenha, no fluir da salvação, com os crentes, nós que estamos aqui, nós os crentes, junto a vocês que estão aí, 2.000 e poucos quilômetros de distância, como diz o texto, verdadeira comunhão. E a nossa comunhão, queridos, ela não está baseada apenas no grau parentesco. Não é porque nossas famílias estão unidas, mas a nossa comunhão é porque nós estamos unidos no corpo e no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdadeira comida, verdadeira bebida, para aqueles que se apropriam com a fé santíssima, reconhecendo o grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, assumiu a nossa forma e lá na cruz levou sobre ele o meu e o seu pecado. Como fazer isto? A palavra de Deus vai dizer assim. Convido você a abrir aí a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. 5, versículo de número 7. E também o 8. Além dessa linda mensagem que a poesia do hino 544 nos proporciona neste momento de comunhão, a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massas novas e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Versículo 8. E por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade,
mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Que assim seja conosco nesta hora, em que nós vamos participar da mesa do Senhor. Esta não é a nossa mesa, essa é a mesa do Senhor. E por isso, com temor e tremor, confiantes da nossa vitória, dela participaremos nesta hora. E eu quero, nesta noite, participar da ceia como nos velhos tempos. Nos tempos de hoje, você pega o pão, um pedacinho de pão, fica com ele na mão, pega o cálice, fica com ele na mão, e depois todo mundo come ao mesmo tempo, sem refletir, sem pensar no que isto significa. Eu quero convidar o presbítero Águido, meu irmão, para que o irmão ore consagrando o pão. E logo após nós participaremos do pão. Mas não vamos participar apenas como comer o pedacinho de pão. Mas lembrando-se que Cristo, o Cordeiro Pascal, disse aos seus discípulos na última ceia: este é o meu corpo. Pense nisso, meu querido, nesse século 21 que estamos. Pense nisto. A igreja não tem refletido sobre isto. E é óbvio que quando eu falo a igreja, eu estou falando de uma forma genérica. Alguns. E esse alguns, a maioria, não sabe o significado desse momento tão importante que nós estamos hoje como família diante do altar do Senhor, na sua graça e misericórdia, participando. Então o presbítero Águido vai orar pelo pão. A seguir, nós vamos comê-lo. Depois eu vou estar orando pelo cálice. E aí vamos tomar o cálice, refletindo no que ele significa para nós. Porque comer o pão tem um significado. Tomar o cálice tem outro significado. Que o Espírito Santo nos traga nesta noite os significados que o pão representa, que o vinho representa, nesse momento de nos tornarmos um em Cristo Jesus. Aqui não tem rico, aqui não tem pobre. Aqui não tem douto, não tem indouto. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. E porque somos um, é que nós nos unimos em comunhão com Ele. Então vamos orar, por favor, presbítero Águido, consagrando o pão. Santíssimo Deus, Pai, mais uma vez estamos, Senhor, orando contigo, Senhor, neste culto solene das nossas famílias, do povo, unido pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Foi oferecido para nos resgatar do pecado. Aqui estamos, Senhor, nesta ceia, e temos a certeza, Senhor, de que Tu estás aprovando, Senhor, esta intenção. Amém. Partiu, relembrando o acerto, Senhor. E aqui está o pão, Senhor, representando o corpo que foi moído por nós lá na cruz do Calvário. Este pão, Senhor, que nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Que seja uma bênção para nós e que nós esperamos estar juntos lá fazendo nas bodas do Cordeiro. Amém. Assim, Pai. Abençoe. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Daquele dia, queridos, em que Jesus estava reunido com os seus discípulos, ele tomou o pão e disse-lhes: este é o meu corpo,
que é partido por vós. Tomai dele todos. Façam isto em memória de mim. Ao refletir, traga memórias de Jesus à sua mente. Tomemos dele todos. Pão. Por favor. Querido Deus, obrigado porque o Senhor não temeu deixar-se moer naquela cruz do Calvário, em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor tornou-se o pão da vida. E porque Tu és o pão da vida, é que nós temos vida e esta com abundância. Porque quando Tu perdoaste os nossos pecados, tirando de nós o peso do pecado, o Senhor trouxe a vida. De tal maneira que João, Teu servo inspirado, diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, este não tem a vida. Nós Te louvamos porque a Tua vida é a nossa vida. A nossa vida é a Tua vida. Porque nós temos, Senhor, após o arrependimento do nosso pecado, como João registra no capítulo 6, dia após dia, nos alimentado do verdadeiro alimento que Tu és. Continue, meu Deus, até o dia da volta do Senhor, fazendo com que assim se cumpra na vida de cada um de nós. Agora, Senhor, tomaremos o vinho, que representa o sangue do Teu Filho, que foi derramado na cruz do Calvário em nosso lugar, e que nos lavou e purificou de todo o pecado, nos tornando, a Deus, limpos e justificados diante de Ti. Que esta seja a nossa consciência ao dele tomarmos, para que nós possamos, Santo Deus, usufruir das bênçãos que só o Senhor tem para aqueles que exercem a fé santíssima no Senhor. Abençoa, pois, este cálice, que ele seja verdadeira bebida